e a gente tenta criar uma escala para lidar com isso, nós chamamos de escalas logarítmicas, beleza? O que acontece? Os terremotos, por exemplo, eles só são bem explicados, bem entendidos pela massa, né? Se você fazer uma escala que leve em conta que existem terremotos muito pequenos e terremotos muito grandes. Por exemplo, provavelmente deve ter algum terremotinho rolando agora aqui onde a gente está no Brasil. Mas é uma coisa básica, né? Tanto é que, por exemplo, quando ocorre um terremoto escala 5, o pessoal nem fala nada na TV, né? Mas escala 6, o pessoal já começa a falar. 7 já é uma destruição desgraçada. 8, pior ainda. 9 é o tipo de Fukushima lá, que quase destruiu o Japão. Entende? Só que se tu para pra pensar, pô, de 8 para 9, né? São números que não estão muito longe um do outro, né? Então, por que eles falam com tanta precisão 8,3 na escala Richter? Porque essa escala é uma escala logarítmica, significando que de uma unidade para outra, você tem uma variação de, na verdade, 10 vezes, ok? Então, um terremoto 5 ele é 10 vezes mais forte que um terremoto 4, e o 6 é 10 vezes mais forte que o terremoto 5, e o Eu 7 não sabia disso, que legal. é louco mesmo. E tem outras escalas assim que seguem essa mesma lógica, por exemplo, a escala decibel. Um dia que você for editar um vídeo, né, vai ter lá quantos decibéis você quer aumentar o ganho nesse vídeo. Daí você coloca 4 lá, beleza. Se você colocar 5 já é um absurdo. Se colocar 6 já fica estouradaço, assim vai, entendeu? Então, também é uma escala logarítmica. Outra escala logarítmica a gente usa o tempo todo, pH. pH do sabonete, pH das bebidas, coisa assim, né? Quando você vê lá o -1, 0, 2 lá, né? Você está multiplicando por 10 a quantidade de ácido em algo, né? Então, por isso que tu consegue colocar um limão e uma pilha. É a mesma coisa. Uma coisa não tem absolutamente nada de ácido, a outra tem muito ácido. Beleza? E assim vai. Senão tu ia ter que. Bem, daria para fazer de outro jeito, sim, claro, só que daí você utilizaria números muito feios, né? Ah, outra coisa muito interessante, que eu particularmente gosto muito, é o Bitcoin. Ah, a escala logarítmica do Bitcoin. Porque o pessoal fala, o Também é? Não Bitcoin. sabia que era. Sim, sim. O Bitcoin cai muito e tal, né? Ele vai morrer. Só que você nunca vê a coisa em escala logarítmica, né? Ó, observe. Esse é um gráfico que a gente às vezes vê por aí. Mas perceba que esse gráfico ele sai do 1 para o 10, para o 100, para o 1000. Não é assim que a gente faz. Veja, a mesma distância aqui é 0,9, aqui é 9,9, aqui é 99,9. Nós estamos falando da mesma distância real, y, entre um ponto e outro, certo? Mas que matematicamente aqui tem uma diferença de 10 vezes. Então, de novo, é uma escala logarítmica. Tá vendo? Então a escala logarítmica é tipo uma maneira mais simplificada de dar nome ou assim de demonstrar grandezas, por assim Exatamente, dizer. perfeito. Por exemplo, aqui a pessoa olha, poxa, o Bitcoin ele sobe, né? Tem umas quedas e tal, mas pelo menos ele está sempre subindo. A coisa é, digamos que ele continue subindo aqui, faça uma crescidinha e tal. A crescidinha dele não vai ser uma crescidinha de mesma quantidade, né? Se ele subir, por exemplo, dessa parte laranja aqui de novo, o bagulho chega a 100 mil dólares, né? E assim vai, entendeu? Então, se eu fosse descrever isso com uma reta, com uma curva normal, eu teria que fazer uns negócios muito difíceis de ler. E estaria muito alto, entendeu? Porque, por exemplo, perceba a altura e as coisas todas que aconteceram de 0 a 1 aqui nessa escala. Desgraça de site, cara, o site bugado. Anyway, de 0 a 1 aconteceu muita coisa aqui, entende? E de 0 a 2 também vai acontecer muita coisa, de 0 a 3. O problema é que escrever todos esses detalhes fica ruim de ler. Então a gente faz a escala logarítmica, porque ele subiu muito. Entende? Quando uma coisa não sobe muito, a gente consegue dar um zoom e colocar ali uma escala normal, mas como é bugado desse jeito, ou melhor, como é maravilhosamente crescente desse jeito, né? Daí fica assim. Beleza? Muito bem.
Então, claro, tudo Tranquilo. isso aqui é só uma aplicação de log. Agora nós temos aqui como fazer a conta exatamente, né? Porque o logaritmo, ele te faz uma pergunta, cara. Toda vez que você vê um log, você tem que saber responder uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual o número Q elevado na base do log? Qual o número Q se eu elevar na base do log, a minha resposta será o logaritmando. Qual o número que eu tenho que elevar na base do log para ter o logaritmando? Então, ou seja, qual número eu tenho que elevar no 3 para dar 81? Isso vai ser a resposta do log. Essa é a pergunta que o log te faz. Entendeu? Então, no caso aqui, a gente sabe é o 4. 3 elevado a 4 é 81. Então, pronto, significa que o log de 81 na base 3 é 4. É só você saber responder a pergunta que o log te faz. Tá bom? A ideia é essa. Tá. Muito bem. Então, claro, é uma questão de prática, né? Mas você responde perguntas o tempo todo na matemática. Por exemplo, quando você vai fazer uma raiz quadrada, né? Por que a raiz quadrada de 36 é... Quanto que é a raiz quadrada de 36, me dizer? 6. Mais ou menos 6. Mais ou menos. Por que a raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6? Porque quando você faz uma raiz quadrada, você se pergunta qual é o número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz quadrada. Aí você pensa no 6 e você também tem que pensar no menos 6, porque menos 6 vezes menos 6 também é 36. Certo? Então, é uma pergunta que Tá. você responde meio que automaticamente. O log também vai ser automático logo para você, entendeu? Qual o número que eu levo na base para dar o logaritmando? E assim vai. Por isso que eu falei tanto de potência na outra aula, não foi inútil, viu? Então, o que tu tens que Sim. copiar por hora tá aqui, ó. Tem outras trocentas regras, mas todas nascem dessa regra aqui. Quando terminares de copiar, e diga. Ontem eu tava vendo um pouco daquele PDF que eu te mandei. Aí eu vi que tem umas 3 regras lá, não sei. Só que você pode depois me passar esse PDF que você tem? Não passei esse livro ainda? Tá, eu vou Acho, fazer não isso sei, na já antes que eu verdade. me Você pode esqueça. ter passado e eu não vi. Provavelmente eu esqueci, é tanto Tá. aluno. Mas eu Muito vou fazer obrigado. isso agora, porque senão eu vou esquecer, mas eu já quero que tu vá me enviando o teu e-mail do Google. Ah, tá, manda sim. Vou escrever aqui no chat. É. Drive. Instagram. Aqui eu uso um drive aqui, para não rolar umas pirataria louca, daí eu tenho que te liberar aqui. Vestibular, Enem, de materiais, física básica, física escola. Ah, não, não é física, burro, é matemática. Matemática, escola. Você também dá aula de física? Física, matemática, química, Ah, até perfeito. xadrez, tu quer. Então, mais pra frente, quando eu me livrar de alguns problemas de matemática, eu queria uma ajudinha em física também, Show de bola, se um dia tu por estudar uma favor. fisicazinha aí e quiser Hum. ver também, então sem dúvida não. Ah, Copiar perfeito. link. Bem, eu vou te mandar o link aqui, mas eu também vou já pegar o e-mail que você enviou e já vou liberar por cima também. Aqui eu solicitei acesso. Isso. Que é uma chatice esse negócio. Ah, e acho que ficou faltando. Não precisa mandar agora, mas acho que ficou faltando a. Você envia as gravações da aula, não envia? Tá tudo no Google lá Ah, tá tudo nesse drive? Ah, Não, no perfeito. Drive não, tá tudo no meu canal do YouTube, mas depois eu te mando o link. Ah, tá. Obrigadão. Tá? Acho que é isso, mas eu já te mandei o link e você já tem acesso, né? Daí é só baixar o link que eu te enviei no WhatsApp. Muito bem, copiou aí a paradinha? Copiei, copiei. Tá. Então, essas coisas têm nomes, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Ó, por exemplo, log 25 da base 5. Então a gente se pergunta qual número que é elevado ao 5 vai dar 25, a gente sabe que a resposta é 2. Então por isso que a resposta desse log aqui é 2. É fácil desse jeito. Então a gente às vezes pira com log, mas decorou essa regra, decorou 70% do que precisa para log, beleza?
Tá, mais Muito de para boa. frente vão ter cálculos entre logs ou não acontece tanto isso? Vai ter muita coisa, meu velho. Log é Eita, um bagulho longínquo e maluco. é Mas bem aqui é só para complicado. começar. Aqui também, qual número eu tenho que levar 2 para dar 1/32? Daí, às vezes, você vai ter que colocar coisa negativa, né? Porque lembra-se que a gente falou sobre frações, né? Falou isso na aula passada, né? Sim, Quando você. elevado, quando o quando- elevado é negativo, não é? isso, joga para baixo, né? Sim. Então, é o que aconteceu aqui. 2 elevado a 5 é 32, só que elevado a menos 5 é 1/32. Então, a parada é essa mesmo. E assim vai, né? Muito bem. Por que que aqui vai dar zero? Porque qual número elevado a 3 dá um? Todo número elevado a zero dá um. Então, a resposta é zero. Fração, raiz quadrada e expoentes e tal. Sempre tem que passar para potência fracionária para entender melhor, né? Acho que eu não falei para ti sobre isso ontem, mas existe uma regra importante de escrever aí também, eu acho que eu não falei, que é o seguinte. Se você tem uma raiz, você pode transformar ela numa potência fracionária dessa forma. Quem está no Sol vai para a Ah, eu sombra, quem lembro está na isso. sombra vai para o Sol, lembra? O macete que eu aprendi era um pouco diferente. Era tipo, o meu professor fazia uma analogia com a matéria. Então, se você estava por dentro da matéria, você, tipo, ia melhor ou algo assim, aí você ia por cima. Ele tinha feito alguma semelhança com essa frase. Quem está por fora, no caso, por fora da raiz, vai para baixo. Show de Mas no bola. fim é a mesma. É. Muito bem. Dá na mesma. Entendido? Então, vai ter umas coisinhas aqui. Normalmente a gente usa a base 10, mas a gente pode usar. Quando a gente usa a base 10, a gente nem coloca um númerozinho embaixo, tá vendo? É só logs mesmo. É que nem quando é raiz quadrada, a gente não coloca o 2. A gente não coloca o 2 na raiz, né? Então, log é a mesma coisa. Quando for base 10, a gente não coloca o 10 embaixo. Então, daí tem algumas propriedades aqui, cara. Eu acho legal ir copiando elas. Cara, eu preciso muito ir no banheiro, tá? Aquela história de sempre. Na volta, Vai lá, tranquilo. eu Sem vou pressa. É dar para ir um copiando zoom. essas fórmulas aqui? Só os que estão em rosinha, tá bom? Tá Já bom. volto.
Opa, então vamos lá. Copiou as coisinhas? Copiei, copiei. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeira regra. Regra do log de B igual a 1, ou seja, qual número que é elevado a B, dá B. É 1. Né? A gente sabe que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. É o que a gente precisa aqui. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, por isso que surge essa regra. Aqui acontece uma coisa muito importante. Muito. Tanto é que a gente usa isso aqui o tempo todo na matemática para tirar variáveis que estão no expoente. Né? Perceba, nós tínhamos um y no expoente. A gente, de um valor, né, de a aqui, o a estava elevado a y. Nós podemos, então, se aplicarmos o log, passar esse y para fora. Então, ele estava na parte de cima, agora está na parte de baixo. O que isso significa? Significa que é mais fácil de trabalhar agora, né, de encontrar o seu valor, isolar, fazer qualquer coisa assim, beleza? Então, é isso. Legal, né? Agora vamos para Isso aí a deve ajudar próxima. bastante, né? Demais. Digamos que tu quer isolar o y, né? Só vai Uhum. conseguir fazer isso desse jeito, né? Tirando ele dessa Ah, forma. eu fazia isso aí com a calculadora na época do iMath. Que eu Aí, lembro que dava uns números muito complexos e eu acho que dificultava fazer à mão, né? Aí eu fazia com a calculadora científica. Mas eu tô ligado, acho que é isso. tá ligado? Que maravilha. Sim. Então, aqui a de baixo é ainda talvez mais interessante, porque ela faz sobrar só o próprio número que está em cima. Como é que a gente faz isso? Pegando um log da mesma base que a base da potência, não é? Nós temos ali o b elevado a x, então nós pegamos o log de b, da base b. Então meio que mata, né? E sobra só o x. E aqui o... Ah, é como se cortasse. Exato, Tá, a gente beleza. cancela. E por que que isso acontece? Porque o logaritmo é a função inversa do exponencial, como eu falei várias vezes na aula passada. Se é Hum, inverso, também vale o inverso, né? Se você tiver a base da potência elevada a um log com a mesma base, tá vendo ali? Tá pequenininho, mas dá para ver, né? sim. Você acaba que sobra só o que está dentro do log lá, né? Muito bem. Então, se fosse, por exemplo, log de base B, aí A elevado a B, cancela o log com O que tem que B ser igual é a elevado. base da potência e a base do log. Se for igual, cancela. Ah, tá, e aí sobra só o expoente. Sobra só quem está dentro, exatamente. Tá, tá já. Obrigado. Então tá bom. Show. Nós estávamos aqui na página 285, o livro ele tem um erro, ele vai para a página 290 do nada. Então vamos ir para a página 286, que é essa, que tem alguns exercícios resolvidos, naquela mesma pegada, né, de você pensar qual número que é elevado, lá, 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 lá. Só que às vezes você vai ter umas situações que envolvem frações, situações mais estranhas, coisas assim. Por exemplo, a D aqui é uma situação bem interessante. Né, você tem 7 terços e 49 avos. Né? A gente sabe que Nossa, dá 7 ao medo só quadrado de olhar isso aí. A gente sabe que 7 ao quadrado é 49 e 3 ao quadrado é 9. Então, alguma coisa com elevar ao quadrado, né, elevar a 2, tem a ver, certo? Sim, Isso, então a gente tem que usar a regra. Qual número que é elevado à base vai dar a resposta. Então, esse cara elevado a x igual a esse cara. X é como a gente chama a resposta do log, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama de x, certo? tá bom. Daí, pronto, a gente tem que pensar, pô, como é que eu faço para rolar isso? Regra de potência, as mesmas que a gente estava fazendo ontem. Ontem não, na aula de Fechou. segunda. Isso, que é fazer aquelas manipulações de inverter, né? Primeiro nós precisamos inverter, né? Porque esse cara aqui é 3 sétimos elevado ao quadrado, não 7 terços, né? Uhum. Então como é que a gente inverte? Trocando sinal, né? Ó, inverteu, trocou o sinal. E agora já dá para comparar, o x é igual a menos 2 por comparação, tá vendo? Porque os Nossa, caras que estão embaixo já são iguais, sacou? olhando isso sem
Sem raciocinar dá um maior medo. Mas assim, agora que você explicou, esse aí, pô, Mas quando a gente vê alguém explicando a coisa, sempre parece é fácil. que eu tenho Agora, um quando a pouco gente de pega para fazer, fração-fobia, tá ligado? esse medo que brasileiro tem, É mas é assim. complicado. Só no Brasil isso, cara. Eu dou aula pra gente de fora, assim, a fração, vou lá e faço. Sério? Tranquila? Tranquilo, sei lá. Acho que os professores, é que sabe, né? Essas profezinhas que ensinam matemática quando a gente está na quarta série, elas não são matemática, né? É, Elas são pedagogas, na verdade. Elas exato. explicam, elas também não sabem, né? Lembram na hora, antes da aula, né? Dá uma É, listinha lá e explica. exato, pegam no caderninho de 200 anos delas, né? Mas é de boa, cara. Fração, eu já não te expliquei fração, aquela parada da pizza? Ah, Ou não, não? essa analogia eu sei, eu lembro. É, não, é que eu não tenho dificuldade, tanta dificuldade, mas, tipo, dá um medo, sabe? Ah, porque deixa a conta mais feia, né? É Tipo, mais verdade. cheia. Aí, Eu vou fazer um então e tu vai fazer outro. fechou. Qual que você quer que eu faça? Eu vou fazer a G. Tá, Depois você vai fazer assim, mas eu vou fazer a G Magazine primeiro. Não sei, beleza. não tá dando. Você vai fazer a G primeiro e Calma, depois calma, eu velho, faço a calma. C? Tá com algum Não, problema no tranquilo, meu tranquilo. Windows aqui. Não tá. Acho que deu um lock em alguma coisa. Ah, beleza. Vou fazer a G. Às vezes o. Porque eu uso um comando aqui para bater print, né? Que é o Windows Shift S. Só que às vezes a tecla Windows ela tá travada. Porque o pessoal que joga, né, gosta de travar, às vezes eu travo sem querer, daí acaba não funcionando. Queria tirar esse comando, que não jogo mais nada no computador. Ó, então Você é a jogava mesma o quê? ideia. Eu jogava, bem, quando eu jogava bastante tempo atrás, eu jogava LOL no computador. Uhum. Mas eu acho que eu peguei alguns jogos para zerar também na pandemia. Peguei GTA V Ah, massa. e o que mais que eu peguei? Peguei o Control, é um jogo muito louco de uma mina ruivinha, gatinha, É, tem não uns poderes conheço. ali cinético assim, muito louco. Eu Massa. jogava Fall Guys também, mas Ah, Fall Guys é legalzinho pra descontrair. é, Depois você joga um competitivo e perde tudo. depois você fica cabreiro, né, no competitivo. Uhum. Beleza. A última vez que eu joguei Fall Guys, assim, eu fazia uns 4 meses que eu não jogava. Daí eu fui jogar Fall Guys e ganhei. Achei muito louco. Era difícil pra caramba ganhar. Depois de 4 meses sem jogar, joguei e ganhei. Absurdo. Bem, aqui a gente tem que pensar, né, meu velho? Quais. Nossa, fui longe aqui. De onde eu tirei esse 7 aqui? É 27. Bem, o que é que é elevado a 8 dá 16? O que é elevado a 27 dá 81? Na verdade, nada é muito específico. Então, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de matemática aqui para encontrar esse valor exato. Começando fatorando as coisas, né? Quando a gente não sabe de cabeça, a gente vai ter que fatorar. Então, vamos fatorar o 16 primeiro, que é maior que 8. Aí, nessa brincadeira, a gente já fatora o 8 também. Então, significa que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, certo? Sim. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Uhum. Então, 16 é 2 elevado a 4. E o 8, pela lógica, é 2 elevado a 3. Concorda comigo? Sim. Então, vamos fazer a mesma coisa com 81 agora. 81 é divisível por 3. Dá 27. 3 de novo, 9. 3, 3. 3, 1. E agora, bem, 3 elevado a 4 aqui. Então, 81 é 3 elevado a 4. 27, 3 elevado a 3. Portanto, eu vou substituir todos esses caras aqui pelos negócios que eu acabei de encontrar, sacou? Então, Tá. 8 era 2 elevado a 3. 27, 3 elevado a 3. 16, 2 elevado a 4. E 81, 3 elevado a 4. Quando a gente faz uma situação dessa, a gente pode usar regras de potência, como as que a gente viu na aula passada de novo. Por exemplo, tá todo mundo do lado esquerdo elevado a 3. Eu posso deixar todo mundo elevado a 3.
Isso tudo elevado a x. E aqui é a mesma coisa, tá todo mundo elevado a 4. Beleza? Ali direto você não poderia, do lado esquerdo, colocar tudo elevado a 3x, já que Sim, tá no parênteses vai multiplicar de qualquer jeito? exatamente. Potência de potência multiplica-se as potências que nem a gente viu ontem. Ah, 3x. perfeito. Ontem não, segundo. E daí, agora de novo, né, por comparação, a gente já consegue dizer que 3x é igual a 4. Uhum, Então significa que é 4 terços, beleza? tá. A fatoração ali que você fez, ali em cima, cadê? Isso. É, você fez só para achar as bases, para deixar as bases iguais, a É, princípio? Tá. exatamente. E quando que eu sempre então que a maioria das vezes que eu tiver dificuldade, então para como posso explicar? Pera, deixa eu formular minha pergunta. Então, para você resolver essas questões de log, a melhor opção seria primeiro você deixar as bases iguais, porque a princípio o log que você quer descobrir é o expoente, né? Na maioria A dos casos. resposta do log é sempre o expoente quando a gente tem a Então, conta. sempre deixar as bases iguais é a melhor opção. É sempre com as bases iguais que você vai conseguir fazer a comparação, né? Eu só Tá, consigo dizer que 3x é igual a 4 porque a parte de baixo das duas é a mesma, né? tá, fechou. Então, se a parte de baixo é igual, então em cima também tem que ser. Entendeu Uhum, a ideia? Então tá entendi. bom. Então eu vou salvar isso aqui para você, enviar, e pedir para você já resolver um logzinho parecido com o meu aí. Tá. Aquela C lá, Eu acho que é a C. Deixa eu ver. Acho que é a C. E que a C é meio fardame demais, né? que é que Não, eu não faço. vai a C, vai a C, vai a C, não. Qual que você acha mais difícil? A C ou a D? Eu ia bolar uma aqui, mas vamos de C mesmo. Ah, eu faço essa e depois eu faço a que cebola, então, para Tá bom, fixar. beleza. Vou te enviar no WhatsApp, né, o que nós estávamos fazendo. Não se preocupe em errar, não tenha pressa também. É importante conseguir fazer sozinho. Tá bom. Tá, joia. Obrigado.
Acabei aqui, bem suave. Aí vai Ótimo, mande aí lá, então, eu por te favor. mostro e erro. Deixa eu mandar Não, pra mandei, você. mandei. Pronto. Tranquilo, né? X igual a Uhum. 3. Beleza. Bem, tem uma aqui, um pouquinho mais feia. Ah, porém, nem tanto assim. Eu queria uma mais barra pesada. Importante que você entenda a lógica da parada. Sim, por enquanto eu tô acompanhando, tranquilo. Então vamos fazer algumas outras contas aqui. Tinha uma listinha bem interessante, mas eu acho que não é aqui ainda. Tem umas que envolvem letrinhas, mas são as regras também. Deixa pra lá, deixa pra lá. Essa aqui é a página 287, que era a página 286, né? Então, cadê aquela lista que eu acho legal? Acho que tá aqui pra cima. Não, não é aqui mesmo. Essa lista é 290. Só que para isso a gente precisa ver essas outras regras aqui ainda. Eu acho que tu tá bem, então eu não vou te cobrar mais para perder tempo nisso aqui. Vamos falar dessas outras regras aqui. São regras de operação, né? Quando Tá. você soma logs, subtrai logs, coisas assim. Então, quando você soma logs, né? Você tem, se os logs forem de mesma base, você tem a possibilidade de juntar numa multiplicação. Só Tá se bem? for a base. Isso. Tá. Mantém a base e multiplica as coisas de dentro do logaritmo. Mesma coisa na subtração, tá vendo? O cara que subtrai o negativo, vamos dizer assim, fica na parte de baixo da divisão, certo? Em vez de multiplicar, é dividir. Tá. Tá. É, Uma coisa. Bem, copia aí, pra gente ir na última, que a última é um pouco mais feia. tá Copia bom. essas rosinhas aí, depois a gente dá uma olhadinha na última. Pronto. Certo. Uhum. Então, claro, né? Na matemática, é assim, a coisa vale da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Se por acaso tu tiver uma soma, tu pode transformar em multiplicação. Se tiver uma multiplicação dentro, pode quebrar numa soma. E aqui nós temos essa regra interessante. Se você tem um log numa base, mas por qualquer motivo que seja, você queira passar para outra base. Às vezes é interessante porque se tu deixar a base igual de outro log, tu consegue fazer essas outras regras, né? De juntar, de dividir, multiplicar, né? Para mudar a base não tem muito segredo. Você quer mudar para base K, reescreve o log, só que agora com base K, não é mais a base B, é a base K, e divide por também um log de base K, agora da base antiga. Olha só, né? B aqui, B aqui. Tá vendo? Então essas duas coisas são iguais. É uma transformação que a gente faz aqui. Ok? Então, quer mudar de base, precisa mudar de base, é isso que você vai fazer.
Então, essas são algumas propriedades, as mais importantes aqui. Você pode repetir essa última, por favor? Dá uma lida aí, cara, porque tem muito mais o que eu falar além disso, tá? Ah, tá. Copia aí, quando quiser mudar de base, essa aí que tu vai ter que usar. Terminando de copiar, me fala. Só copia a parte circulada, até o resto completamente Sim, inútil. sim. Pronto. Certo. Com isso em mente, tem uns exercícios bem legais aqui. Eu gosto bastante dessa listinha aqui, 12. Parece umas coisas completamente aleatórias. Mas se você usar as regras, dá para resolver. Por exemplo, vamos fazer a C. Mas eu vou te pedir para fazer a e a B. 5,5, né? Log da base C do 5,5. Eu não sei absolutamente nada sobre o 5,5, mas eu sei sobre o 11 e sobre o 2. Né? Log 6 desses caras. E eu também sei que 11 dividido por 2 é 5,5, certo? Sim. Então, o log de 5,5 é igual ao log de 11 dividido por 2. E como é uma divisão, você pode quebrar em duas. Uma subtração, certo? Pegou a ideia? Utilizando a propriedade lá da divisão? Sim, sim. Isso. Daí agora eu olho o enunciado, ele me diz quem são esses valores, certo? E agora é só colocar esses valores ali e pronto. Esse programa é bem legal. Não é só log, né? É também utilizar logiquinha matemática. Eu não sei quanto é que dá isso, mas acho que vai dar uns 0,97. Se não for, o que importa é a lógica do log. Pegou a ideia? Vai ter que fazer manipulações para chegar nos números que estão aparecendo ali. Então, por hora, se tu fizeres o A e o B, já é bem massa já. Depois eu vou fazer mais uma e daí tu faz as outras. Tá. Vou Tenta tentar fazer fazer. o A e o B. Isso. Lembre-se que você vai ter que pegar esses números que estão aparecendo ali dentro e, de alguma forma, escrevê-los com operações envolvendo 11 e 2. Tá.
Acabei aqui. O resultado da B, tudo bem se der negativo? Ou tem Sem parada problema errada? nenhum. É para dar, na verdade. Toda vez que você tem um log de um número que é menor que um, que é o caso aqui, 2 onzeavos é um número menor que um, certo? É uma Sim. fraçãozinha. Ah, beleza. Tá, foi bem suave. Não tive dificuldade. Pode crer. Só fiquei com um pouco assim, meio assim da B, porque é, por, por, pelo fato do log dar negativo, eu pensei, putz, mas será que Normal. tem alguma coisa errada? Porque eu lembro que exponente negativo não muda a fração, algo assim. Aí eu fiquei meio, será que é ou não? Pois é. Bem, tem umas outras aqui um pouco estranhas, né? Porque, por exemplo, aqui você tem log da base 2. Uhum. Aí usa a Bom, propriedade, a terceira, né, que você falou. provavelmente. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero passar, então, o log de 11, o log da base 2. Está na base 6. Então, ah, não, peraí. Log de 6 de 11 é igual ao log de 2 de 11, dividido pelo log de 2 de 6. Será que isso aqui vai resolver? Porque, não sei, a gente tem o log de 2 de 6, um de 6 de 2. Existe uma propriedade que não está ali naquelas que eu copiei para você, que resolve isso um pouco mais rápido. Que é o seguinte, deixa eu pegar aqui para ti. Aqui, ó. Vou colar para ti no WhatsApp. Segundo. Ó, veja lá essa propriedade aqui, olha só que legal. A última. Se você tem um log, isso aqui é meio óbvio, né? Quando a gente para pensar na lógica de log. Se você tem um log de A de base A de B, é igual a 1 sobre o log de base B do A. O inverso, né? Ótimo. Porque nós queremos esse cara. É o que o problema me pede. Então eu usei a propriedade de troca de base aqui. Então agora eu primeiro vou começar passando esse cara multiplicando. Eu quero o log 2 do 11. Talvez esse não seja o caminho mais rápido, talvez, mas foi o primeiro que eu fui. Agora, como eu já estou no meio do caminho, vamos lá. E esse cara, eu posso usar essa propriedade aqui. Por quê? Porque eu não sei quem é o log de 6 da base 2, mas eu sei quem é o log de 2 da base 6. Eu sei o contrário. Tudo isso está enunciado, né? Então, o log de 11 da base 6 é 1,34. E esse outro aqui, o log de 6 de base 2, é o 0,37. É só fazer a divisão aqui. Beleza? Fechou. Então, regrinhas utilizando essa lógica aí da mudança de base. Cara, não vai dar para a gente continuar, mas eu já vou deixar isso aí como tarefa para ti, então, né? Porque o exercício é bem legal. Deixa eu colocar Tá, aqui. quais que você acha interessante de eu fazer? IF. Tá. Então, vou mandar isso aqui no teu zap. E você vai ter que, então, utilizar de uma dessas propriedadezinhas. Beleza? Uhum, fechou. Show de bola, meu querido. Combinado. Até amanhã, Até amanhã, só recapitulando o horário. das 9 às 10. Mesmo horário. Às 9 às 10, exatamente. A gente se fala. Abraço. Valeu. Obrigadão, viu? Até.